Olá, meus alunos do segundo ano, tudo certo, tudo em paz? Como todos nós sabemos, continuamos ainda no nosso isolamento, portanto, vamos dar continuidade às nossas aulas online. Espero que todos estejam bem e que essa situação tenha fim logo, que em breve nós possamos estar aí com as nossas aulas convencionais, certo? Então, a nossa última aula falamos sobre expansão marítima europeia, né? E eu falei para vocês naquele vídeo anterior que Portugal e Espanha eles foram os precursores, os pioneiros desse processo de expansão marítima, né? Hoje nós vamos ver como esses países eles se formaram, porque a formação de ambos eles foram fundamentais para o processo expansionista que se inicia ali no século XV, século XVI, certo? Então eu falei no outro vídeo que Portugal teve uns porquês, existiu algumas razões para que Portugal fosse ali o pioneiro no processo expansionista. Como razões para esse processo expansionistas, eu pontuei para vocês a sua localização geográfica, né? Eu quero que todos abram o seu livro aí na parte de expansão marítima, certo? Encontrem aí o mapa de Portugal e observem esse mapa. Será fundamental que vocês possam acompanhar essa aula tendo em mãos o mapa de Portugal, certo? Vocês podem observar aí, de acordo com o mapa, a sua localização geográfica, que tem amplas saídas para as várias partes aí litorâneas, né? O litoral português é muito amplo. Falei também sobre, obviamente, se é um povo que se desenvolve no litoral, eles vão formar uma cultura pesqueira, uma cultura da pescaria, portanto, eles vão explorar os mares daquela região, né? Vão desenvolver a navegação, né? Os aparatos náuticos também é uma das razões. A escola de Sagres, que é uma escola de navegadores, mas o boom da expansão marítima em Portugal será uma troca de dinastia, uma troca de governo, uma troca de poder, que ficou conhecida como Revolução de Avis, a entrada de uma dinastia chamada Dinastia de Avis. Para a gente saber o que foi a Dinastia de Avis, é interessante que nós saibamos como Portugal se formou. O que era Portugal? Pessoal, aquela região que hoje forma Portugal foi uma colônia romana séculos antes, tá? No entanto, depois do século VII, século VIII, já depois de Cristo, obviamente o Império Romano do Ocidente já tinha sido destruído, nós vamos ter uma expansão do mundo árabe. Nós vamos ter uma expansão dos muçulmanos, que são conhecidos também como mouros, tá? Esses mouros muçulmanos, eles começam a se expandir para várias partes do mundo e chegam até a Península Ibérica. Você olhou aí no seu livro e viu o mapa de Portugal, você viu que o mapa de Portugal está ligado também à Espanha. Então, Portugal e Espanha formam o que nós chamamos de Península Ibérica, são os países ibéricos. Então, Portugal, parte de Portugal e parte da Espanha foi tomado ali pelos mouros, pelos muçulmanos. Só que a parte norte, ou seja, a parte de cima, eu quero acreditar que vocês estejam acompanhando aí com o mapa, a parte de cima do território português e espanhol foi formado ali por reinos cristãos, foi tomado por reinos cristãos de origem visigótica, ou seja, visigodos, aqueles visigodos que eram classificados pelos romanos como bárbaros, né, naquele processo de expansão dos bárbaros, de eliminação do Império Romano. Os visigodos eles vão chegar até aquela região, certo? E vão originar alguns reinos. Os principais reinos que serão formados na parte norte, ali de origem visigótica, será o reino de Leão, Castela, Navarra e Aragão, certo? Leão, Castela, Navarra e Aragão são reinos de origem visigóticas que estão a norte da Península Ibérica, e abaixo, em uma região muito ampla abaixo, nós vamos ter uma dominação ali por parte dos mouros árabes, né, que estão em um processo expansionista. O que vai acontecer?
Irá ocorrer, e aí é fundamental, pessoal, não esqueçam disso, irá ocorrer uma guerra que ficou conhecida como Guerra de Reconquista. O que é a Guerra de Reconquista? Esses reinos cristãos de origem visigótica, que eu já citei para vocês, irão expulsar os mouros, os árabes daquela região. Por quê, professor? Ora, cristianismo e islamismo. Nós temos uma divergência religiosa, né? Os cristãos querem se expandir. Os cristãos querem dominar aquela região que está sob domínio dos mouros, certo? E quem vai tomar inicialmente a iniciativa? Primeiramente, quem vai tomar a iniciativa de iniciar esse processo? O Reino de Leão. O Reino de Leão, ele vai convocar nobres franceses para se unir, para que esses nobres tragam sua cavalaria para lutar contra os árabes e expulsar os árabes daquela região. Então, o Reino de Leão, ele vai contratar os serviços de um nobre chamado Henrique de Borgonha, certo? Isso aí nós estamos no século XII, certo, pessoal? Então, o Henrique de Borgonha vem com todo o seu aparato bélico da época, com todo o seu exército, ajuda o Dom Afonso VI, que era o rei de Leão. Ele vai guerrear em nome de Leão, certo? Sobre as ordens ali de Afonso VI, e Henrique de Borgonha acaba expulsando de um determinado território uma grande leva de mouros, certo? Veja bem, o Reino de Leão, com a ajuda de nobres franceses como Henrique de Borgonha, consegue expulsar de um território em particular uma boa quantidade de mouros. O que vai acontecer com esse território? Esse território que foi desocupado é entregue, uma parte dele será entregue ao Henrique de Borgonha. Tá? O Afonso VI, rei de Leão, entrega a Henrique de Borgonha uma parte desse território, certo? Vamos lembrar aí das relações feudais, certo? Nesse sentido, o Henrique de Borgonha foi elevado ao cargo de conde. Ele vai ganhar um condado, aquele território é um condado, passou a ser chamado de Condado de Portucalense, ou Condado de Portucale, certo? Olha aí a origem do nome Portugal. Temos então Henrique de Borgonha recebendo esse condado. Esse condado, ele pertence a Henrique de Borgonha? Não. Ele está ligado por laços feudais ao Afonso VI, que por sinal o Afonso VI não dá só esse território para ficar sob o domínio aí do Henrique de Borgonha. Ele vai dar também a mão de uma de suas filhas em casamento para o Henrique de Borgonha. Através desse casamento, desse matrimônio entre Henrique de Borgonha e a filha de Afonso VI, nasce um moleque chamado Dom Afonso Henriques. Quando Dom Afonso Henriques ele cresce, ele, por alguma razão, por algum motivo, que obviamente está relacionado a uma maior liberdade econômica e política, ele decide se desligar do Reino de Leão. Vamos lembrar, Reino de Leão e o Reino e o Condado de Portucalense, eles estão unidos por laços de vassalagem, certo? Só que quando nasce Dom Afonso Henriques, filho de Henrique de Borgonha, ele vai separar, ele vai acabar com esse vínculo de vassalagem, certo? Ele vai iniciar ali uma guerra contra Leão, certo? O Reino de Leão será derrotado nesse sentido e Dom Afonso Henriques irá estabelecer a independência de Portugal. Então vai deixar de ser um condado portucalense e passa a ser agora ali um reino de Portugal. Obviamente, pessoal, eu estou aqui resumindo bastante essa relação porque é muito cheio de detalhes. Obviamente que o Reino de Leão vai tentar reagir, vai tentar reconquistar esse reino perdido, mas isso é um outro assunto, certo? Então nós temos como primeira dinastia de Portugal a dinastia de Borgonha, certo? Por quê?
porque o filho de Henrique de Borgonha, Dom Afonso Henriques, é considerado o primeiro rei de Portugal. Essa primeira dinastia, ela vai até o século XIV, mais ou menos. No século XIV, essa dinastia de Borgonha, ela vai dar origem, na verdade, ela vai acabar, certo? Por quê? Porque o último rei dessa dinastia, o Fernando I, o Dom Fernando, ele morre e ele não deixa nenhum descendente, ele não deixa nenhum homem. Na verdade, ele tinha uma filha, tá? Dona Beatriz, só que essa Dona Beatriz, ela era casada com o rei de um outro reino, certo? De um outro reino cristão, que era o reino de Castela, tá? Então, se ela assumisse o controle em Portugal, o reino de Castela, obviamente, iria ter domínio sobre Portugal. O que acontece? Dom Fernando, último rei da dinastia de Borgonha, morre e ele só tem uma filha que é casada com o rei de Castela. Só que Dom Fernando tinha um irmão bastardo, certo? E que começa por influência dos mercadores, da burguesia, dos comerciantes, ele começa a ser influenciado a reivindicar o trono, certo? Por quê? Eles não querem que Dona Beatriz assuma, porque Dona Beatriz, se ela assumisse o reino em Portugal, ele estaria automaticamente ligado por vassalagem ao reino de Castela. Isso seria bom somente para quem? Para a nobreza. A nobreza gosta de terra, a nobreza gosta de vínculos feudais, certo? Mas a burguesia não. A burguesia vive do comércio. Então isso não seria vantajoso para os burgueses, para os comerciantes. Resultado disso, os burgueses irão apoiar o irmão bastardo de Dom Fernando para assumir o poder, certo? Nesse sentido, Dom João, conhecido como Mestre de Avis, será apoiado tanto pela burguesia comercial quanto pelo povo a assumir o poder, enquanto Dona Beatriz será apoiada pela nobreza. Teremos então uma guerra civil, certo? Bem uma guerra civil, porque somente uma pequena parte dos portugueses queriam que Dona Beatriz assumisse, somente a nobreza. Resultado disso, o reino de Castela invade o território português, só que eles vão sofrer uma derrota que inclusive eles nunca aceitaram, certo? Resultado disso, Dona Beatriz é derrotada, as tropas da Castela são derrotadas, o Mestre de Avis consagra-se como o rei de Portugal, dando início a uma nova dinastia. É o fim da dinastia de Borgonha e o início da dinastia de Avis. Nós temos esse processo conhecido como Revolução de Avis. O que isso tem a ver com grandes navegações, pessoal? Vejam, quem foi que apoiou o Mestre de Avis? Foi a burguesia comercial, foi a burguesia mercantil. Obviamente que, de que maneira o Mestre de Avis irá retribuir esse apoio? Dando maior liberdade aos navegadores. Então nós vamos ter um impulso mercantil muito maior por parte de Portugal depois dessa Revolução de Avis, depois do Mestre de Avis chegar ao poder em Portugal, certo? No próximo vídeo nós falaremos aí sobre a formação da Espanha. Um abraço.